Saudamos a vocês que nos acompanham em mais este programa da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Mondaí, com as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, que dizem: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Queridos ouvintes, temos diante de nós uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, que diz para nos alegrarmos em todos os momentos. E também sabemos que a palavra de Deus pode nos trazer alegria, ela nos traz alegria. E tanto em momentos em que estamos bem, quanto em momentos que não estamos tão bem. A palavra de Deus também confirma o bom caminho que nós estamos andando, mas ela também repreende os nossos afazeres, as nossas atitudes, quando caminhamos de forma errada. E inclusive nisso nós devemos nos alegrar. Não podemos simplesmente tirar da Bíblia as partes que não nos agradam, porque se fosse assim, daqui a pouco nós não teríamos mais Bíblia para ler. Nós devemos sim nos alegrar, porque Deus continua a falar conosco, a nos animar e a trazer de volta para o seu caminho. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez lhes digo, alegrem-se. Então, com essas palavras, eu quero acolher vocês neste sábado para mais um programa da nossa paróquia. Seja bem-vindo, que Deus abençoe essa nossa companhia e comunhão. Amém. Também quero trazer as palavras de Lucas, no capítulo 4, dos versículos 18 a 19, onde Jesus diz à sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Assim, motivados por essas palavras, convido a confessarmos os nossos pecados. Oremos. Bondoso e amado Senhor, nós chegamos a Ti com um coração aberto e humilde para confessar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Sabemos, Senhor, que por mais que andemos próximos a Ti, sempre existe algo em nós que nos leva a falhar. Por isso pedimos, bondoso Pai, que por meio de Teu Filho Jesus, o Senhor venha novamente estender Tuas mãos sobre nós e restaurar o nosso ser. Dá-nos um coração humilde e sincero que possam Te servir por amor, que possam demonstrar também desse amor ao redor e dá também a nós ouvidos que estejam atentos para ouvir a Tua palavra, que possam guardar não apenas as palavras que nos são boas, mas também aquelas de repreensão, aquelas que vêm para mudar a nossa forma de agir. Por tudo isso, bondoso Pai, nós oramos, pedindo que Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa também nos preparar o coração e a mente para que ouçamos de fato e em verdade a Tua palavra, na qual queremos meditar. Palavra que transforma e nos dá vida. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Quando confessamos dos nossos pecados, ouvimos as mesmas palavras que Zaqueu ouve em Lucas 19, dos versículos 9 a 10. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Assim, com essas palavras, eu lhes anuncio o perdão de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes, queremos meditar na palavra de Deus e para este nosso programa, para este nosso fim de semana, nos vêm as palavras de Ezequiel, no capítulo 33, a partir do versículo 7, onde ouvimos: Filho do homem,
Eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Até aqui as palavras de Ezequiel. Oramos. Pai querido, damos graças pela tua palavra que ouvimos. Que possamos meditá-la e guardá-la em nosso coração e que ela também cumpra em nós o propósito para o qual o Senhor a enviou a nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, certamente nós prezamos, nós gostamos daquelas pessoas que têm uma amizade especial por nós. Certamente nós valorizamos muito mais aquelas que nos dizem boas palavras, que nos auxiliam, que fazem com que a nossa vida sempre esteja para cima. Certamente nós valorizamos aquelas pessoas que sempre vêm a afirmar o nosso jeito, o nosso estilo de vida. Por outro lado, nós deixamos de lado, nós não queremos contato com aquelas pessoas que nos trazem às vezes palavras de advertência. Muitas vezes nós excluímos do nosso vínculo social aquelas pessoas que nos trazem palavras que consideramos ruins. E nos tempos em que vivemos, com a internet, é muito fácil a gente bloquear alguém, porque ela nos disse ou nos trouxe algo que não nos agradou. Muito mais fácil ainda é excluir de nosso círculo de amizades uma pessoa que nos trouxe alguma coisa real para a nossa mudança de vida, da qual nós não gostamos. Pois bem, da mesma forma, muitas vezes vai acontecer com a palavra de Deus. Aquilo que chega para nós como forma de repreensão, nós temos o costume de não dar ouvidos e deixamos de lado aquilo que Deus tem a nos dizer. Mas nós não somos os únicos que agimos assim. Toda a humanidade, desde o começo, sempre deixou de lado as palavras de exortação da parte de Deus. Podemos lembrar disso desde o que aconteceu com o primeiro homem, com Adão, passando pelo povo de Israel, que por mais que fosse avisado, sempre deixava de lado as palavras que considerava ruim para a sua vida. E depois, quando Cristo veio, muitos rejeitaram o seu anúncio, o anúncio da sua mensagem. E isso acontece até nos dias de hoje. No texto de Ezequiel nós temos uma palavra que talvez para os dias de hoje seja até mesmo ofensiva. Se eu disser que alguém morrerá, essa pessoa vai morrer. Porém, a ti, filho do homem, é dada a palavra para que esta pessoa mude de vida, para que esta pessoa mude os seus pensamentos e os seus afazeres. Porém, se você não lhe advertir e esta pessoa morrer por causa do seu pecado,
então você será responsável pela morte dessa pessoa. Certamente nós não queremos carregar o fardo pela morte de ninguém. E também, em meio aos nossos dias, nós precisamos lembrar que Deus muitas vezes vai nos chamar para confrontar situações. Quer sejam situações pessoais, quer sejam situações familiares, até mesmo situações comunitárias e sociais, que vão contra a vida que Deus tem preparado para os seus filhos. Só que muitas vezes nós preferimos estar de lado do que falar aquilo que Deus pede para a gente falar. Muitas vezes nós preferimos ficar em silêncio porque aquilo que vamos levar vai ofender alguém, vai machucar. E assim as pessoas seguem nos seus maus caminhos. Como cristãos, nós precisamos ter a coragem de dizer que aquilo que é errado e aquilo que é certo continua sendo certo. Nós temos visto, presenciado nos últimos anos, um grande crescimento de pessoas que são adeptas a mudar uma cultura do que mudarem a si mesmas. É muito mais preferível aceitar que as coisas erradas façam parte dos nossos costumes, das nossas vivências, do que confrontar esses costumes. Muitas vezes nós preferimos não tocar em alguns assuntos que geram morte, que causam destruição, do que ficarmos diante dessas pessoas ou situações e confrontá-las. Ezequiel é alguém que é chamado como sentinela, como vigia de uma nação inteira. Nós podemos imaginar o tamanho do seu fardo. Porém, nós precisamos lembrar também que essas são as palavras de Deus. E o próprio Deus diz que Ele não quer ver a morte de ninguém. A partir do versículo 10, ele vai questionar o povo, dizendo: por que é que vocês dizem, as nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles? Como poderemos então viver? E aí Deus vai dizer: juro pela minha vida que não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, tenho prazer que ele se desvie dos seus maus caminhos, que ele se converta e viva. E aí Deus vai fazer novamente um chamado: voltem-se dos seus maus caminhos. Por que é que vocês querem tanto morrer? Nós precisamos lembrar que as nossas ações, as nossas escolhas trazem consequências. E muitas vezes trazem consequências dolorosas. Às vezes não apenas para nós, mas para outras pessoas que estão ao nosso redor. Sabemos também que Deus, no seu amor, vai nos chamar de volta. Cabe a nós, então, darmos ouvido quando Deus nos chama para o seu bom caminho. Cristo é aquele que está na nossa história como um sinal de recomeço, tantas quantas vezes forem necessárias para isso. Só que também é necessário que a gente se achegue diante de Deus, confesse os nossos erros e peça para sermos transformados. Senão, continuaremos a machucar aqueles que estão ao nosso redor, continuaremos a colher morte também em meio às coisas em que vivemos. Deus, na sua graça, quer encerrar ciclos. Ele quer terminar e mudar situações horríveis, dolorosas. Cabe a nós darmos ouvido àquilo que Ele diz e também nos desviarmos do mau caminho se estamos andando nele. Se andamos pelo bom caminho, não precisamos nos desviar, mas precisamos pedir que Deus nos dê firmeza para continuar andando nele. Aquilo que o apóstolo Paulo fala à sua comunidade: aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Que o Senhor nos dê bons ouvidos, que Ele nos auxilie para que a sua palavra possa penetrar em nosso coração e que tenhamos sabedoria para pesar
aquilo que está diante de nós. Que joguemos fora aquilo que não faz parte do reino de Deus, mas que possamos defender e segurar conosco aquilo que o reino de Deus traz para a nossa vivência. Amém. 15. Queremos encerrar este nosso tempo de programa de rádio desejando a vocês a bênção de Deus. Que o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo, permaneça contigo hoje e sempre. Que Ele caminhe ao teu lado, que Ele possa firmar os teus bons caminhos, mas que, se for necessário, Ele possa te trazer dos caminhos maus de volta para Ele. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Agradecemos a companhia e a audiência e desejamos um bom e abençoado fim de semana, bem como uma boa e abençoada semana. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Adelar, e até a próxima. Amém.